Eterno nosso Deus, nós te exaltamos nesta noite, te glorificamos por teu Filho amado, Yeshua. Como é bom poder adorar o Senhor e expressar o nosso coração diante da tua presença. E nessa hora nós queremos, ó Deus, pedir a bênção do Senhor sobre nós. Queremos receber tua palavra, porque sabemos ter nela vida. Sabemos que por meio dela nós somos acrescidos, somos transformados. A palavra do Senhor, ela faz diferença quando nós colocamos ela em prática. Por isso que tudo que nós ouvimos nessa noite, venha, Deus, do Senhor para nós. Que o teu Espírito fale através da minha vida. E que nós sejamos, ó Deus, nessa noite renovados, restaurados. Que o nosso coração esteja aberto para receber a tua mensagem. E que possamos transformar cada vez mais a nossa mente pelo poder da tua palavra. Em nome de Yeshua, nós pedimos a tua misericórdia. Amém. Amém. Estamos aqui trocando o microfone, né? Então, Softinho. Foi lido aqui o versículo, né? Da porção 48. Nós estamos quase encerrando o livro de Deuteronômio, Devarim. E muito em breve estaremos entrando num novo ciclo, né? Na festa de Rosh Hashanah, ano novo, vida nova, novos planos. E aqui nessa porção, o Senhor nos orienta, como diz aqui no versículo 18 do capítulo 16: designem juízes e oficiais para todos os seus portões, nas cidades que Adonai seu Deus dá a vocês, tribo por tribo. Eles devem julgar o povo com justiça. Não distorçam a justiça nem demonstrem favoritismo. Não aceitem suborno, pois o presente cega os olhos do sábio e torce as palavras da pessoa mais correta. Procurem a justiça, apenas a justiça, para que vivam e herdem a terra que Adonai, seu Deus, dá a vocês. É interessante que o Senhor, ele instrui aqui, né, Moisés a falar com o povo, para que eles pudessem levantar juízes. Porque nós sabemos que no meio do povo, né, no meio do mundo, se não houver uma justiça em favor das pessoas, uns vão ficar mais favorecidos do que outros, né? Então nós temos que ver que o próprio Deus, por ele ser um Deus de justiça, ele pede para designar juízes para julgar as causas do povo, causas comuns, corriqueiras, como também causas espirituais, causas também legais, morais. Então Deus, ele atrai o povo através daquilo que ele tem ensinado ao seu povo. E é interessante que justiça é um dos atributos de Deus, né? Uma pessoa justa. E eu acredito que esse atributo de Deus, ele também deve estar em nossas vidas. Porque nós servimos um Deus que é justo, e é por isso que ele nos chama a andar em justiça e a criar um ambiente de justiça, de retidão, um caminho reto. Por quê? Porque nós sabemos que a justiça de Deus, ela vem acompanhada com a sua misericórdia. Se Deus fosse usar da justiça precisamente, nós estávamos fulminados, irmãos, porque o pecado nos separa de Deus. Mas é pela misericórdia dele que nós ainda temos a capacidade de Deus olhar para nós e nos justificar, porque até a vinda de Yeshua foi a justificação de Deus. Deus nos justificou por meio de seu Filho, porque ele atentou pela nossa culpa, porque ele sabia que nós, por nós mesmos, não teríamos condições de pagar pelos nossos atos. Mas o que ele faz? Ele envia Yeshua, que vem e paga, né, pelos nossos atos. Mas o que nós podemos ver aqui nessa porção? Uma coisa muito interessante. Eu fiz algumas anotações, irmãos, e eu gostaria de ater nesse ensinamento que Deus colocou no meu coração. Porque nós vamos perceber que toda essa porção, ela aponta para Yeshua. Nós vamos ver que tudo que fala nessa porção é como se fosse Yeshua personificado em palavras. Então nós vamos ver aqui nessa porção que Deus, ele vai preocupar em primeiro lugar
com uma estrutura de governo. Nós estamos hoje vivendo uma crise no nosso país, né? Nós não sabemos, na verdade, o que está por trás de todo esse governo, se está certo, se está errado. Uns falam bem, outros falam mal, né? Nós estamos aí depositando confiança no nosso governo para ver se há uma mudança. Mas aqui a palavra de Deus, ela também fala de reino. E nós sabemos que Deus, Ele nos quer fazendo parte desse reino. Então Ele quer estabelecer um governo de uma sociedade onde nós vamos ter uma vida estruturada, onde nós vamos ver famílias equilibradas. E o que Ele faz? Coloca governos militares, tribunais, autoridades religiosas. E nós vamos ver que na época de Yeshua havia, né? Tudo isso já acontecendo. Um tribunal, sinédrio, né? Havia o governo da época. Nós tínhamos lá governantes, reis. Então nós vamos ver que Deus, Ele não trabalha de uma forma desorganizada. E quando nós olhamos para o poder de Deus estruturar Israel, Ele aponta também para o povo dele, para nós que estamos aqui hoje. Nós precisamos ser um povo que vive debaixo de um governo de Deus, onde nós estamos sendo bem estruturados. Mas é interessante aqui que o povo de Israel, eles foram emergidos no meio do Egito. O Egito, ele era um lugar onde eles tinham uma liberdade, mas não era uma liberdade livre do pecado. Era uma liberdade carnal. E muitas vezes nós pensamos que a liberdade carnal nos torna seres livres. Mas uma coisa interessante, a lei de Deus, ela não é pesada. A lei de Deus é a lei da liberdade, porque quando nós seguimos os preceitos de Deus, seus juízos, seus estatutos, seus mishpatim, né? As ordenanças que Ele coloca para nós, e nós seguimos ali tudo certinho, aí sim nós caminhamos livres. Por quê? Porque nós não vamos ser encontrados de forma em dolo, em pecado. E aqui nós podemos ver que a Torá, ela se preocupa, né, em garantir esse funcionamento. E é interessante que nós vamos ver aqui que ele colocou 3 instituições, ou seja, a Torá limita explicitamente as possibilidades de exploração, separando os centros de poder e colocando restrições que mantêm essas instituições funcionando adequadamente. Mas eu acho tão lindo quando ele faz essa instrução aqui de designar oficiais para todos os seus portões. É interessante que no meio judaico, em Israel, nós sabemos que Jerusalém, né, é uma cidade cercada e ela tem vários portões. E ali era colocado juízes naqueles portões, porque entrava e saía pessoas e ali eles julgavam muitas causas. Então nós sabemos que a sabedoria, ela estava ali nos portões. E eu acho tão interessante que o próprio Yeshua, ele fala ser uma porta, né? Ele é a porta. Ou seja, numa porta nós podemos ter a ideia de que a porta, ela tem a tendência da entrada ou da saída. E ali está a nossa decisão. Por isso que Yeshua fala que Ele é a porta, porque Ele é o lugar da nossa decisão. Ou você parte dali para o mundo, ou você entra para a presença de Deus. E quando nós vamos ver as leis de Deus, elas são esses desígnios que Deus quer para nós. Ou você anda em obediência à palavra de Deus, ou você parte para o mundo de uma vez. Porque assim não vai dar trabalho para o reino, né? É uma decisão sua, é uma escolha nossa. Mas quando nós falamos de porta, nós sabemos que a nossa vida, nós somos o lugar de habitação de Deus. E a nossa vida é cheia de portões. Nós temos os portões dos olhos, os portões do nariz, da boca, dos ouvidos, até mesmo os portões, né, dos nossos orifícios para fazer nossas necessidades. Mas nós temos que saber se nós estamos usando os portões da nossa vida de forma correta. Como tem sido a maneira que eu tenho ouvido, falado, visto as coisas, como tem sido o meu comportamento nas minhas necessidades fisiológicas, como eu tenho vivido a minha vida sexual, como eu tenho vivido meus pensamentos. Nós temos muitos portões nas nossas vidas, irmãos, que precisam ser controlados pelo poder do Espírito Santo, porque somente Ele pode controlar todo o nosso ser. Por isso que o Espírito do Eterno veio sobre nós, para controlar a nossa vida, os nossos impulsos. E é tão interessante que lá em
Provérbios 4, 23 diz assim: acima de tudo guarde seu coração, pois dele estão os contornos da vida. Ou seja, aqui nós encontramos a palavra mismar, e ela se refere ao ato de proteger alguém de perto, assim como um guarda guarda a prisão, um prisioneiro, uma pessoa que precisa ser vigiada. Então nós temos que entender que nós precisamos vigiar também a porta do nosso coração. Porque muitas vezes nós deixamos o nosso coração abrir para um monte de coisas que Deus não está se agradando. Mas aqui, quando a gente olha também para a porção, nós vamos observar que a declaração aqui, ela está no singular e não no plural. Deus está falando para nós que a responsabilidade de guardar a nossa vida, ela é pessoal, ela é nossa. É eu que tenho que guardar a minha vida das más influências, para que as coisas ruins não penetrem no meu pensamento, não entrem no meu coração, né? Que meu respirar, o meu ouvir, os meus olhos, tudo seja guardado pelo guarda de Israel, para que a gente possa ser um vaso usado nas mãos do Senhor. Queridos, nós somos mordomos de nós mesmos. Nós é que damos ordem para a nossa vida, se nós queremos servir a Deus ou se nós queremos servir o mundo. Por isso que Deus deixou esses estatutos. E quando eu olho aqui para essa porção, eu vejo Yeshua, ele sempre falando sobre os sentidos do homem. Ele sempre trabalhou a nossa vida, as portas da nossa vida, para que nós não venhamos a cometer erros com coisas que Deus não agrada. Mas nós temos dado muitas brechas às vezes. E as brechas, elas levam a gente a pecar. Nós temos visto que o mundo hoje tende a nos levar para fora, para o mundo lá fora. Mas eu quero que nessa noite, nessa porção, você possa abrir seu coração, que é a porta do seu coração. Só você pode abrir. Jesus e Yeshua disse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, ele vai entrar. Então essa porta é você e eu, que podemos dar lugar para Deus entrar em nós, agir em nós, mover em nós, ou ficarmos com ela trancada, para que o inimigo venha, né? Porque ele não vai bater a porta, ele vai arrombar a porta. Ele não é educado, mas o Senhor é educado. E aqui nós podemos ver que, quanto à questão dos shoftim, dos juízes que Deus designou, os rabinos falam que Israel foi coroado com 3 coroas. A coroa da realeza, a coroa da Torá, que são os próprios juízes, né, as leis, e a coroa do sacerdócio. No início da história, essas 3 coroas eram mantidas distintas como centros de poder rivais na sociedade judaica. E nessa porção nós veremos a descrição destas separadas de forma original, né, como elas eram. Ou seja, hoje nós vemos que os 3 poderes, né, eles eram distintos, cada um no seu lugar, como se diz, né? Mas nós vamos ver esses 3 poderes sendo ajuntado no reino milenar. Por que eu estou dizendo isso? Porque Yeshua, ele exerceu todos esses 3 poderes. Ele tem essa função no reino. Ele é rei, ele é juiz e ele é sacerdote. E no futuro, que eu espero que muito em breve, seja rápido, né? Yeshua retorne para exercer esse papel de rei, de juiz e de sacerdote. Porque ele é o único que vai conseguir dar ordem a esse mundo. Somente a presença dele vai trazer para o mundo uma organização, uma paz, uma shalom. Por isso que no milênio nós viveremos em paz. Porque ele é o único que vai conseguir trazer todo o controle do céu na terra. Daquilo que Deus sempre planejou para nós. Mas enquanto Yeshua não vem, queridos, nós precisamos exercer o nosso papel como pessoas que andam na justiça, que andam em caminhos retos. E a primeira coroa que nós encontramos, então, está lá no capítulo 16, 18, que são os juízes, né? Que nós chamamos de Shoterim, ou Sedeque, né? Que é um juiz.
Em primeiro lugar, é discutido o sistema legal, enfatizando como devem ser os juízes. Adonai mostra regras para o exercício e limitações do seu poder. Somente quando os juízes seguem tais regras que suas decisões são legítimas e podem ser aplicadas. Nós vamos ver alguns exercícios aqui. Algo que a Torá disse que o juiz tem que fazer. Qual que era o papel dele? Primeiro, julgar com justiça. Para ele julgar com justiça, ele tinha que estar enquadrado na Torá. Porque a própria Torá, ela é a justiça de Deus. A palavra de Deus é a justiça de Deus. Segundo, ele não podia distorcer a justiça, ou seja, mudar as palavras. E aqui nós encontramos o próprio texto falando, né? Não distorçam a justiça, nem demonstrem favoritismo. Ou seja, muitas pessoas, por causa de amizades, né? Elas não agem com a justiça. Elas distorcem a verdade, mudam a verdade, mudam as palavras. E aqui está dizendo que nós não podemos mudar a palavra. Se a coisa é assim. Problema se você é meu irmão, se você é meu tio, se você é meu pai, é minha mãe. A justiça tem que ser praticada, irmãos. Mas muitas vezes nós mostramos favoritismo porque temos uma certa amizade com as pessoas, porque nós não queremos perder aquela pessoa, e aí a gente acaba cometendo injustiça com a verdade. E aqui está falando isso, que nós não podemos distorcer a verdade, mudar as palavras, ou seja, até mesmo a violência verbal, porque muitas vezes nós estamos usando palavras que são falsas, apenas para ajudar alguém. E a Bíblia é contra isso. O juiz também, ele não pode demonstrar favoritismo, ou seja, escolher por amizade. É meu amigo, então eu vou, né, ajudar aqui para que ele esteja ali ganhando, né, algum favor. Também não podia aceitar suborno, ou seja, o interesse, queridos, ele cega a verdade. Muitas vezes nós, por causa de valores, nós aceitamos fazer coisas erradas. E a palavra de Deus, ela é juízo e justiça. E como Deus é juiz, ele também vai vir com justiça sobre os filhos da desobediência. Por isso que nós temos que andar em caminho de retidão. Nós não podemos buscar fazer coisas porque temos interesse próprio. Quantas vezes nós entramos em caminhos errados, aceitamos suborno, aceitamos um monte de coisa falcatrua? Por quê? Porque nós temos interesse de satisfazer o nosso próprio ego, não é assim? Mas aqui também fala que o juiz, somente os justos juízes, eles herdarão a terra. E isso aqui está falando das bem-aventuranças, que Yeshua falou, né? Bem-aventurados justos, né? Porque eles herdarão a terra. Então o que nós podemos ver? Que todas essas leis que Deus deixou para que os juízes exercessem, são leis teocráticas. Não são leis democráticas. Não é a voz do povo, é a voz de Deus. E quando Deus fala, Deus dá uma ordem, o nosso papel é obedecer. Porque é na obediência que vai estabelecer as nossas bênçãos. Mas aqui o juiz também ele tinha alguns limites, que está lá no versículo 21. Não planta nenhum tipo de árvore como um tipo de poste sagrado ao lado do altar de Adonai, seu Deus, que vocês construirão. Da mesma forma, não erijam nenhuma coluna. Adonai, seu Deus, odeia isso. Qual que era esse limite? Ou seja, nas antigas cidades muradas, os portões, que era chamado de porta, né, Shar, era um local de maior tráfego, como eu falei no início, né? Ali tinha uma presença de um shoftim, ou shoferim, e ali ele deveria indicar aos judeus que a cidade era um local legal e honrado por Deus. É tão interessante, queridos, que todas as vezes que você fizer uma viagem, quando você estiver entrando numa cidade, você vai ver que tem um poste ídolo. A maioria das cidades tem um poste ídolo lá. É um santo. Nós temos aqui na Praça 7, né, em Belo Horizonte, um poste ídolo, chamado de pirulito, né? Então, eles fazem aquilo ali para fazer uma demarcação espiritual ali, tomar aquela área. Então, o que nós entendemos aqui? Que, pela palavra de Deus, Deus falou para que os juízes não aceitassem essas coisas. Colocar ídolos, postes ídolos, construções de imagens, coisas que vai tirar a glória de Deus daquele lugar.
E todas as vezes que você entrar numa cidade diferente, você deve orar na hora que estiver entrando. Porque aquela cidade, ela está debaixo de uma influência maligna por causa daquele poste ídolo ali. E os demônios, eles ficam muito nas entradas das cidades, nos altos morros e nas beiras das estradas. Por quê? Porque eles querem trazer acidente, assassinato. Vocês podem ver que muitas coisas acontecem nas entradas das cidades. Então nós sabemos que o mundo espiritual, ele rege em torno da justiça de Deus. Por que Deus, então, ele preocupa com esses detalhes? Ele quer ser Senhor de toda a terra. Ele não quer que lugar nenhum tenha outros ídolos. Assim como ele não quer que em nós haja nenhum ídolo, né? Mas aqui existem esses limites que também foram colocados para os juízes. Eles eram proibidos, né, de qualquer forma de idolatria, de adoração a ídolos. E aqui ele fala sobre essas árvores que não poderiam ser construídas no altar. É interessante que, infelizmente, né, na festa que é celebrada do Natal, eles colocam a árvore de Natal, que é uma árvore que é colocada no altar, irmãos. E aquela árvore ali, ela é endereçada a Asherá e também a Matzeiva, que são monumentos de pedras também, pilares para a idolatria. Então Adonai condena qualquer coisa que nós fizermos com a intenção de ídolo. Ali também fala que o juiz ele tinha que proibir o oferecimento de animais manchados para o sacrifício no altar. Não poderia ser um animal manco, cego, ele não poderia ser, o pelo tinha que ser todo arrumadinho, podia ter uma ferida, uma alergia, nada. O animal tinha que ser puro para ser oferecido no altar. E essas leis, elas eram para estabelecer também justiça na terra. Olha para vocês verem como que o mundo espiritual, ele está focando o mundo exterior. Porque quando nós olhamos para a igreja, o templo, ele tem o poder de transformar o mundo lá fora, irmãos. Se a igreja ela se posicionasse, a força que o povo de Deus tem, se o povo de Deus se unisse dentro da verdade e se levantassem dentro do mesmo propósito, nós teríamos um mundo melhor. Mas o que acontece? No meio do povo de Deus, há divisões. Cada um quer seguir de um jeito, cada um faz de uma maneira, cada um cria sua própria doutrina. E isso traz divisão, isso também é idolatria, isso também é pecado. Porque nós não estamos seguindo aquilo que Adonai colocou. Eu estou muito feliz, irmãos, por esse avivamento que está acontecendo. Porque eu a vida inteira ouvi dentro da igreja que nos últimos dias ia acontecer um avivamento. Sabe qual que é o avivamento que eu tenho percebido? A Torá tem sido revelada. Mas também, Deus está limpando a sua casa. Porque Ele está separando o trigo do joio. Ele está tirando aqueles que têm seus corações idólatras, que têm seus corações focados mais nas coisas do mundo do que nas coisas que são do Senhor. E é interessante que a pessoa que era idólatra naquele tempo, ele era punido com morte de apedrejamento. E aquela pessoa até tinha que vir os testemunhos e falar: olha, tem fulano que está adorando lá, ó. Está lá dentro de casa, escondidinho lá, fazendo adoração a um Deus estranho. E era interessante que a primeira pessoa a atirar a pedra naquele idólatra era a testemunha que viu. Ele era colocado de frente daquela pessoa. Eu vi você. E aquela pessoa, queridos, era levada à morte por causa da idolatria. Por isso que eu me preocupo muito, porque a gente acha, né, que a idolatria é apenas uma imagenzinha, mas a idolatria está dentro do nosso coração também. Porque muitas vezes nós deixamos entrar muitos ídolos dentro de nós, e eles vão sendo deuses na nossa vida. E eu percebo nos dias de hoje que há um Deus que tem sido o Deus do povo de Deus, que se chama Mamon, dinheiro. Sabe, o dinheiro hoje ele tem sido um Deus no nosso meio. Por causa do dinheiro a gente adoece, por causa do dinheiro a gente morre, por causa do dinheiro a gente dá vida, a gente trabalha. A gente vive muitas vezes em torno do dinheiro. E o dinheiro muitas vezes nos controla. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é o dinheiro que tem que nos controlar. Nós é que controlamos ele.
Porque nós temos que gastar o dinheiro na medida do que temos. E o Senhor, Ele fala na sua palavra, como falou aqui hoje, no nosso coração, que é dispensado a doar, o Senhor, Ele vai transbordando nossa vida, porque quanto mais você faz, quanto mais você doa, Deus vai multiplicando. Mas muitas vezes somos colocados no teste, para ver se o nosso coração está nisso. Então eu quero dizer para você que nessa noite, meu irmão e minha irmã, deixa essas coisas de lado e adore Adonai. Enquanto você adora Adonai, o milagre vai acontecendo. A porta que você precisa, ela vai se abrir. Somos servos do Senhor e Ele cuida de nós. Ele conhece as nossas necessidades, não é isso? Então a idolatria era por apedrejamento, que em hebraico nós falamos sequilá, né? No versículo 2 e 7 do capítulo 17... Se for encontrado entre vocês, dentro dos seus portões de qualquer cidade, dados por Adonai seu Deus, um homem ou uma mulher que faça o que Adonai seu Deus considere iníquo, a transgressão de sua aliança, mediante o ato de servir e adorar outros deuses, o sol, a lua, ou qualquer coisa existente no céu, algo que tenha proibido, e isso for contado a vocês, ou se vocês o tiverem ouvido, investiguem o assunto com atenção. Queridos, o que ele está falando aqui? Que ele condena, e o juiz tinha que averiguar isso. Se tivesse no meio do povo alguém que seguisse astrologia, mediunidade, cartomancia, necromancia, umbanda, candomblé, horóscopo. Tem crente que fica vendo horóscopo, irmãos. A gente acha que não, mas vê. Vamos ver o que tem para mim hoje, né? Então, todos esses que buscam aquilo que não é visível aos nossos olhos, porque Deus trabalha conosco a uma medida, queridos. Ele nos dá revelações, mas a palavra diz que as coisas ocultas pertencem ao Deus, e nós não temos que entrar no que é oculto, não. Deus não quer, porque nós vamos mexer numa área que não é nossa. Foi isso que Satã falou lá com Eva e Adão. Deus não quer revelar para vocês muitas coisas, mas se você comer do fruto, você vai saber de tudo. E é assim que o povo de Deus às vezes fica fuçando, sabe? Buscando cabalística, buscando numerologia, buscando não sei o quê. Por quê? Porque querem entrar no mundo que o nosso corpo físico não suporta. Enquanto nós estivermos dentro dessa carcaça, irmãos, muita coisa vai ser limitada para nós. Por isso que a Bíblia nos chama a andar por fé, não por vista. E tem pessoas que querem andar por vista. Então aqui está falando que é proibido. Mas também fala que o juiz ele deveria criar um Beit Din, um local onde tivesse, talvez assim, numa situação de dificuldade, de um assunto que deveria ser encaminhado para o Supremo. Por quê? Porque tinha assuntos que era difícil de resolver, né? Então tinha que ser colocado diante de uma corte. E essa corte era trazido também os Kohanim, porque os sacerdotes nessa hora entravam também para ajudar a resolver, porque eram questões do santuário, né? Então os tribunais e juízes, eles são investidos com autoridade para interpretar assuntos da jurisprudência da Torá. Por isso que no meio rabínico existe aqueles rabinos que trabalham dentro dessa parte mesmo de juízo, que nós chamamos da halahá. Vamos ver como que o povo está caminhando, o modo do povo caminhar. Vamos averiguar se o povo está andando no caminho certo. Não é assim dentro da nossa casa? A gente não busca orientar nossos filhos, vamos ver se está andando no caminho certo. As coisas de Deus funcionam do mesmo jeito, queridos. Deus, ele se interessa pelos passos que nós damos. Mas os assuntos como morte civil, fofoca, isso deveria ser levado ao sacerdote, pois ele tinha discernimento. Olha que coisa interessante, que as coisas legais eram levadas para o juiz, mas as coisas espirituais eram levadas para o corremo. E o sacerdote é que tinha que resolver. Então, queridos, tem coisas que o juiz não vai poder resolver, coisas espirituais. Então, o sacerdote ele tem discernimento. Eu me lembro de uma passagem de Salomão, né? A sabedoria que Deus deu a ele. 2 mulheres tiveram seus filhos. Uma delas dormiu em cima do bebê, o bebê morreu. Aí ela pegou o bebê da outra e chegou diante, né, de Salomão e falou: olha, esse bebê é meu e ela está dizendo que é dela.
O que Salomão fez? Então vamos fazer o seguinte, vamos partir a criança no meio, cada uma fica com uma parte. Porque uma fala que é dela, a outra também fala que é, eu não sei de quem que é. O que aconteceu naquela hora? Aquela que era a mãe falou, não faça isso, pode deixar a criança com ela. E ali Salomão, com sabedoria, pôde discernir quem estava certo e quem estava errado. Então é assim, queridos, nós precisamos de entender esses princípios de Deus. Lá no capítulo 17, versículo 12, ali fala que se uma pessoa for rebelde demais e não assentar os conselhos do sacerdote, ela também seria morta. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. O que mais tem no meio do povo de Deus se chama rebeldia. E é por isso que as pessoas morrem espiritualmente. Porque elas não aceitam conselhos, elas não aceitam ser chamadas a atenção, sabe? Elas enfraquecem, elas vão embora. É mais fácil fugir do que enfrentar a realidade e buscar conserto. E essa pessoa, ela acaba morrendo espiritualmente, por quê? Porque ela fica ali pulando aqui para lá e não para em lugar nenhum. E aqui na palavra diz que todo rebelde devia morrer apedrejado. E nós podemos ver sobre o filho rebelde, né? Quando um filho era rebelde demais, ele era levado diante do juiz. E se o juiz falasse com ele só, a partir de agora você vai ter que comportar bem, mas se você não fizer o que é certo, você vai ser levado diante do povo, no meio da praça, e vai ser apedrejado até morrer. Não é fácil, querido, você ver seu filho morrendo nas mãos do povo por causa de ser rebelde. E assim acontece na nossa vida espiritual também. Quando nós somos rebeldes, nós acabamos morrendo espiritualmente. Nós vamos entregando a nossa vida, queridos, e quando a gente menos percebe, acabou o nosso relacionamento com Deus. Mas aqui nós temos a segunda coroa, que é a coroa do reino. Yeshua, ele foi também Meler, rei, né? Está lá no capítulo 17, versículo 14. Quando entrarem na terra de Adonai, seu Deus, dá a vocês, e tomarem posse dela e viverem ali, e disserem, desejamos ser governados por um rei, como todas as outras nações à nossa volta. Designem como rei aquele que Adonai, seu Deus, escolher. O rei que escolherem deverá ser um de seus parentes. É proibido escolher um estrangeiro, alguém que não seja parente de vocês. Entretanto, ele não deverá adquirir muitos cavalos para si, nem fazer o povo voltar ao Egito para obter mais cavalos, visto que Adonai disse a vocês para não voltarem por aquele caminho outra vez. E aí segue adiante aqui, falando que o rei ele não poderia ter muitas mulheres, né? E também ele não deveria buscar riqueza excessiva. Eu acho tão tremendo isso aqui, queridos, que essa parte aqui começa a instituição de um tempo de reino. E nós sabemos que Israel ainda não estava vivendo, né, o período de reino que veio depois, com o nascimento de Samuel, quando ele escolhe, né, Davi para ser o rei, apesar de que antes foi escolhido Saul, mas Saul não foi escolhido por Deus, foi pelo povo. Então aqui nós podemos ver que a palavra não se cumpriu na vida de Saul, por quê? Porque aqui está falando que tem que ser um parente de vocês, uma pessoa do meio do seu povo, e essa pessoa tem que ser escolhida por Adonai. E nós sabemos que o rei Davi era o rei que havia sido, né, o primeiro rei que estava enquadrado dentro da vontade de Deus. Então aqui Moisés, ele previu que chegaria um tempo em que o povo desejaria que um rei as governasse, assim como outras nações. Quando isso acontecesse, o rei deveria ser um israelita escolhido pelo Senhor, e este não usaria poderes para acumular muitos cavalos, ou seja, manter um harém ou acumular riquezas. Ele deveria escrever pessoalmente uma cópia perfeita da Torá e ser verificado pelos sacerdotes para que ele fosse temente a Deus e observasse a Torá durante todo o seu reinado. Por que o rei não poderia ter acúmulos? Por que o rei não poderia? Porque senão ele não conseguiria governar, irmãos. Ele ia pensar só em adquirir bens. E uma pessoa que governa, se ela se preocupar em só adquirir bens, ela nunca vai pensar no bem do povo. E não é isso que acontece? Quando a gente coloca um governo de uma pessoa que vai governar e ela só tem interesse próprio,
ela só pensa na sua família, ela só pensa no que está ao seu redor e esquece que ela está ali para governar um povo. Então ela só está ali adquirindo bens, e aí vai para a cadeia, porque ela está tirando do povo, né, aquilo que não lhe pertence. E aqui nós podemos ver Deus já instituindo isso. E ele também falou que o rei, ele deveria copiar um rolo da Torá. E nós sabemos que o escriba, aquele que escreve a Torá, se ele errar uma palavra, ele tem que começar tudo de novo. Então ele tinha que ter muito tempo para poder escrever o rolo da Torá. E por que Deus queria que o rei escrevesse o rolo da Torá? E é tão interessante que quando o escriba vai compilar a Torá, ele tem que escrever cada letra e pronunciar ela. Ele tem que escrever lendo. Por quê? Para ele memorizar. Queridos, faça isso. Leia a palavra alto. Porque você vai ler e ouvir. Tem gente que fica lendo assim, não memoriza. Mas se você lê um texto e lê com a voz alta, você vai memorizar aquela palavra. E é isso que o rei tinha que fazer. Ele tinha que memorizar a palavra. Então, nós também vemos aqui que Moisés, ele profetizou mais à frente, né? Um rei que viria, segundo a casa de Israel, de Moisés mesmo, de Davi. E ele seria um rei que seria semelhante a Yeshua, semelhante a Moisés, né? Ele seria um profeta. Então, nós sabemos que Yeshua também, ele foi coroado, né, como o rei de Israel. O profeta que viria seria semelhante a Moisés. Ele seria um judeu, líder, profeta, legislador, salvador, professor, sacerdote ungido, mediador entre Deus e o homem, falando as palavras de Deus, e como Moisés, ele ofereceria a sua vida à morte. A terceira coroa é a coroa dos Kohanim, que é o sacerdote. É interessante aqui, irmãos, que eu vou falar uma coisa assim que vai apertar a gente um pouquinho. Mas os Kohanim levitas, que eram tribos, né, que conduzem e supervisionam a observância do ritual do templo, eles não teriam nenhum território, nenhuma terra, porque eles ficariam a serviço do governo do templo, governando o povo, no cuidado das necessidades da casa do Senhor, mas eles deveriam viver das ofertas feitas pelos israelitas. Sabe, eu até comentei isso ontem com um irmão. Sabe por que muitas vezes você não prospera? Porque está faltando isso aqui cumprir na nossa vida. O altar tem que ser alimentado do povo. E por isso não há prosperidade na nossa vida. Porque muitas vezes o altar está carente, necessitado. E quando o altar não prospera, o povo também não prospera. Porque a prosperidade está no dar. E quando você preocupa em alimentar o altar devolve em bênçãos sem medidas. E nós precisamos prestar atenção nisso. Porque nós não cumprimos essa parte aqui. O altar, aqueles que servem no altar, aqui está falando dos sacerdotes e levitas, eles devem ser cuidados pelo povo. Toda a congregação tem que preocupar com o bem-estar daqueles que cuidam das coisas de Deus. Porque senão ele vai ter que trabalhar fora, ele vai ter que buscar recurso para sua casa. E o que vai acontecer? Ele não vai ter tempo de cuidar da casa do Senhor. Então eu quero deixar essa mensagem para nós, para a gente criar uma mentalidade organizada pela palavra de Deus, que nos instrui. E nós precisamos buscar fazer o que é certo. Porque se nós fizermos o que é certo, nós também seremos abençoados. Então, resumindo aqui, nós podemos ver que Yeshua, ele ocupa esse papel de juiz, o papel de rei e o papel também de sacerdote. Aqui o centro de poder religioso é impedido de acumular poder econômico e é forçado a viver da generosidade do resto da nação. Eles não poderiam explorar sua posição
só porque eram o centro do poder. Mas existe um outro lado, que o altar, o sacerdote, ele também não pode explorar o povo. E hoje nós temos visto isso. Um abuso de valores. Porque as ovelhas estão sendo arrancadas a sua lã, a sua pele, elas estão desnudas enquanto o altar enriquece. E isso não é correto. O altar tem que andar no nível do povo, no mesmo padrão do povo. Estou falando padrão econômico, né? Não pode faltar, mas também não pode ter excesso. E aqui a palavra de Deus está nos ensinando isso. E hoje nós temos visto muitos altares enriquecendo e o povo cada vez mais pobre, sofrendo, sendo enganado com ensinos mentirosos, né, dessa prosperidade que está aí. No capítulo 19 e 20, Moisés faz uma repetição de alguns deveres do povo em relação aos Kohanim, levitas, incluindo as ofertas que devem ser doadas dos produtos do agricultor, da tosquia, do gado abatido, que são as ofertas de terumá, as proibições contra várias formas de feitiçaria e superstições, né? O dever de obedecer ao profeta e a exigência de anular cidades de refúgio para alguém que mata involuntariamente, ou seja, uma pessoa matasse alguém sem querer, eles tinham que arrumar um local para aquela pessoa se refugiar, para que, né, a família do que morreu não fosse atrás dela e matasse ela também. Fala das regras de guerra, incluindo a proibição contra a destruição arbitrária de algo de valor, com a lei que proíbe cortar uma árvore frutífera. Eu queria me ater aqui nesse versículo que fala sobre a questão de cortar uma árvore. Está lá no capítulo 20, versículo 19. Diz assim: os juízes investigarão com cuidado, se descobrirem que a testemunha mente e dá falso testemunho contra seu irmão, que façam com ela o que ela intencionalmente faria com seu irmão. Desse modo, darão fim a esse tipo de impiedade entre vocês. Aqueles que permanecerem... Gente, eu acho que estou lendo errado, não. Estou lendo 19, desculpa aí. Quando estiverem em guerra contra uma cidade com o objetivo de conquistá-la, e ela for cercada por muito tempo, não destruam suas árvores, derrubando-as com o machado. Comam seu fruto e não a derrubem. Afinal, as árvores do campo são seres humanos para serem cercados também? Entretanto, se souberem que certas árvores não produzem alimentos, derrubem-nas e cortem-nas com o objetivo de construir mais cercas em torno da cidade, em guerra com vocês, até que ela caia. Olha que coisa interessante. Por que Adonai, né, a Torá, ela iguala a árvore com o homem? Por que a Torá iguala? O versículo aqui no hebraico está aqui, Hadam eitis hassadeh. O ser humano é uma árvore do campo. É interessante que ao equiparar a vida humana à vida de uma árvore, a destruição dessa árvore é equivalente à destruição da vida humana. Proteger uma árvore é afirmar a vida humana. É interessante, irmãos, que quando você corta uma árvore que dá fruto, dá uma tristeza, não dá? Já pensou que quando, né, aquela devastação, igual é agora na Amazônia, aí o povo ficou desesperado, né? Quantas árvores ali foram queimadas, quantas árvores ali que davam frutos, né? E nós sabemos que aquela árvore ali, ela produz fruto para alimentar a nossa própria vida. E aqui o Senhor instruiu para o povo de Israel: olha, quando vocês chegarem numa cidade, tomarem aquela cidade, mas lá tiver árvores que dão fruto, vocês não devem cortar essa árvore. Por quê? Porque a árvore serviria de alimento para eles. Imagina, eles chegam numa cidade, vão reconstruir a cidade, e aí não tem nada para eles comerem. Então aproveitem aquilo que eu dei para vocês, né? Esse ensino, ele diz que as 5 mitzvot mais importantes em toda a tradição judaica, e a primeira é, na verdade, a parte desse versículo que está no capítulo 18, versículo 13. Olha o que diz aqui: sejam sinceros com Adonai seu Deus,
Olha que versículo grande, né? Sejam sinceros com Adonai, seu Deus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que quando nós olhamos para uma árvore, Deus, quando olha para uma árvore, Ele vê a árvore como homens, não é assim? Não existe um versículo que fala assim? Que Deus vê os homens como árvores. Eu acho interessante que há pouco tempo eu tive um sonho, que eu fui levada num prédio muito alto. E eu cheguei na beirada desse prédio, e quando eu olhei para baixo, eu vi assim como um campo verdinho, verdinho, verdinho. Mas quando eu observei, muito bem observado, aquele campo verde lá embaixo, eu percebi que havia algumas coisas vagas. E quando eu vi, não era um campo, eram árvores, que elas estavam tão juntas às suas copas, que elas formavam um campo verde. Sabe o que Deus falou comigo nesse sonho? Que é assim que Ele vê a humanidade. Um campo verde frutífero, aonde Ele pode descer e colher das nossas vidas. Por isso que Ele compara a nossa vida como uma árvore. Mas ao mesmo tempo nós podemos ver em Yeshua, quando Ele olha para uma figueira e Ele não acha fruto naquela árvore, o que Ele fala? Corte-a. Ele ainda deu um tempinho para ver se ela produzisse fruto, mas ela não produziu. E de repente Ele falou para os discípulos: corta aquela árvore, porque se ela não produzir fruto, de nada ela serve. E o que eu posso dizer com isso, queridos? Que se você é uma árvore que está dando fruto, a gente não pode cortar. Essa árvore é você que está aqui. Nós não podemos tirar pessoas do nosso meio que estão dando fruto. Mas aquela que não dá árvore, que de nada vale, nós não precisamos dela, ela é inútil. Vocês estão entendendo? Deus quer levantar árvores frutíferas no nosso meio. E nós não temos que tirar quem está dando fruto. Ah, eu não gosto daquela fruta. Não é assim? Tem gente que não gosta da fruta, mas tem outro que gosta. Talvez uma pessoa para você não é tão agradável, mas para outra ela é. Eu gosto muito de banana, mas tem gente que não gosta. Mas aquele pé de banana é útil para mim. O pé de manga é útil para outro. E cada um de nós aqui é uma árvore frutífera. Tem um fruto que vai alimentar a vida de outra pessoa. E Deus não quer que você seja cortado. Deus quer que a gente permaneça, que nós venhamos a manter aquela pessoa. Por quê? Porque vai chegar um momento que nós vamos escolher algo de bom dela. E ela vai acrescentar no reino. Então, queridos, nós não podemos tirar todas as pessoas. Mas a árvore que é ruim, que não dá nada, com certeza, o próprio Deus tira. Ele fala, essa aqui não presta. Mas é interessante aqui, irmãos, que, como eu falei sobre a questão da tradição judaica, esse versículo do capítulo 18, que fala sobre, versículo 18, 13, né? Sejam sinceros com Adonai, seu Deus. Esse versículo aqui, ele é um acróstico. E é um acróstico muito interessante. Olhem para vocês verem. Nós vamos falar aqui 5 frases. E as iniciais de cada uma dessas frases do hebraico, elas formam uma palavra, que é a palavra que nesse mês nós precisamos colocar em prática. Veja bem, a primeira frase está lá no capítulo 18, versículo 13. Tamim Riguê. Seja sincero com Deus. Não é isso que o Senhor está dizendo aqui? Sejam sinceros com Adonai, seu Deus. Mas lá no Salmo 16, 80, diz assim: Shiviti Adonai, que em português é: sempre coloque Deus diante de você. Em Levítico 19, 18, diz assim: Ve'ahavta lerecha kamocha, que significa amar ao próximo como a si mesmo. Depois nós encontramos em Provérbios, versículo 3, capítulo 3, versículo 6, que ele diz: Behou drachecha daihu, que significa: onde quer que eu vá, reconheça Deus. E a última frase que está lá em Miqueias 6, 8, que diz assim: Hatzneia lechet,
Hatzeneia lechet in Eloheha. Reconheça Deus. Queridos, nós precisamos dessas frases na nossa vida. Por quê? Miqueias diz: ande humildemente com Deus. Quando nós pegamos as 5 primeiras letras dessa frase, Tamim, Shiviti, Ve'ahavá, Ve'ahavta, Behol, e a palavra Hatzeneia, que é um Tav, um Shim, um Vav, um Veit, um Het, nós encontramos a palavra Teshuvá. O juízo de Deus, ele vem para causar em nós arrependimento. Quando Deus deixa uma lei, é para nos mostrar e apontar o que é certo e o que é errado. Quem sabe existe hoje na nossa vida alguma que Deus está requerendo de nós um conserto? Porque muitas vezes nós não entendemos o que Deus está falando, porque nós não damos ouvido à voz de Deus. Mas esse tempo que nós estamos vivendo esses dias é um tempo de fazer teshuvá. É um tempo de nós sermos sinceros com Deus, sempre colocar Deus diante de nós, amar ao próximo, né? Porque é um tempo de perdão. Onde Deus for, nós temos que reconhecê-lo e andar humildemente na presença dEle. É o tempo, irmãos, de nós retornarmos para Deus. Então nós já começamos o mês de Elu. Eu não sei se vocês estão seguindo, né, essa quarentena de tempo de perdão e arrependimento. Mas esse tempo, queridos, é um tempo que Deus está nos chamando para mudarmos os nossos comportamentos e retornarmos a viver uma vida de santidade. É um tempo que Deus, Ele nos prepara. Porque nós vamos chegar em Sukkot, tabernáculo, um tempo que nós vamos entrar num tempo novo. E para a gente entrar na tenda do Senhor, nós precisamos produzir frutos novos. Rosh Hashanah está aí, dia 29. Será que eu estou preparado para entrar num tempo novo com Deus? Para isso nós precisamos passar por esse arrependimento. Então, por que Deus, Ele compara você e eu como uma árvore? Porque nós precisamos desse acróstico aqui, queridos. Nós precisamos ter comportamentos que produzem frutos. Quando Deus olha para alguém e vê que essa pessoa tem um comportamento que agrada a Ele, Ele jamais vai abandonar. Pelo contrário, Ele vai adubar mais, vai colocar mais essência dEle, para que dê mais fruto ainda, né? Então nós estamos aqui hoje. Eu sei que nós estamos aqui silenciando o nosso coração na presença de Deus, mas Deus, Ele está falando com cada um de nós aqui hoje. Precisamos mudar a nossa maneira de pensar, mudar o nosso comportamento. E eu faço uma pergunta para você: estamos ajudando ou sofrendo? Estamos usando palavras de maneira amorosa ou palavras duras? Estamos ajudando a crescer ou a nos reduzir? Existe um midrash que diz que toda folha de grama tem seu próprio anjo, cutucando-a do céu e sussurrando: cresça, cresça. Os rabinos, eles criam algumas historinhas, umas lendas, para a gente poder entender o que Deus está falando. Quando Deus olha lá de cima, uma grama que começou a brotar, Ele está ali torcendo para que aquela grama cresça, para que aquela árvore pequenininha comece a crescer e ter fruto. E quando Deus olha para mim, para você, Ele está de lá também, esperando o nosso crescimento. Ele está lá esperando o nosso arrependimento, a nossa mudança, o nosso relacionamento com Ele. E nós precisamos de crescer, irmãos. E esse mês de Elu é uma estação na qual nós, como folhas de grama, como árvores de campo, retornamos novamente, avançando em direção à criação, conforme Yeshua sussurrou há um tempo atrás: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ele estava dizendo: cresça, cresça, dê fruto, gere frutos, gere discípulos. E é interessante, queridos, que esse mês de Elu é um tempo que nós estamos retornando. Somos uma árvore que está sendo podada. Deus está tirando de nós o que não presta. Yeshua disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, e toda árvore que der fruto, Ele vai o quê? Podar, para que ela dê mais fruto. Quando nós pregamos, não é para te machucar, não é para te ferir, é para nos alertarmos de que nós precisamos ser melhor a cada dia
Que nós precisamos mudar nosso comportamento, de andarmos no caminho do Senhor e crescer espiritualmente, amém? E nós não podemos esquecer que Yeshua é a árvore da vida. E a árvore da vida é a Torá, né? A Parashá termina com a lei de Eglag Arufá, um procedimento especial a ser seguido quando uma pessoa é morta por um assassino desconhecido e seu corpo é encontrado em um campo. Nesse caso, a responsabilidade pelo assassinato cabia à cidade mais próxima da cena do crime. Em uma cerimônia de expiação, os líderes da cidade deveriam abater uma novilha jovem, lavar as mãos na presença do sacerdote e orar por perdão. Então, isso também acontecia, né? No caso de um assassinato, uma morte ali, então aquele defunto ali tinha que ter alguém que velasse pelo corpo dele, né, irmãos? Então aquela cidade que estivesse mais próxima faria um ritual, né, para abençoar, fazer expiação daquela pessoa que morreu ali indigente, vamos dizer assim. Uma pessoa que morreu indigente, alguém teria que chorar por aquele defunto, irmãos, né? Então ele fazia expiação. Mas aqui para a gente estar concluindo, esse versículo que falou muito no meu coração, irmãos, dessa sinceridade que nós devemos ter com Deus. Fica essa pergunta hoje para nós. Será que nós temos sido sinceros com Deus? Será que nós temos sido transparentes? Temos nos preocupado com Hashem? Será que nós temos preocupado em realizar os mandamentos? Sabe, a gente não pode perder essa essência não, irmãos. Sabe, são 10 anos dessa casa. E nós já ouvimos tantas coisas aqui. Tantas coisas. Muitos foram embora, mas vocês ficaram. Permaneceu um remanescente. Mas será que nós estamos dando ouvido ao que o Senhor tem falado conosco? Aqui a palavra nos instrui que essa sinceridade significa que nós devemos ser tamim. O que é ser tamim? É uma pessoa completa, é uma pessoa que vive uma completude, sabe? Ela faz tudo o que agrada a Deus. Mas o que é isso? Eu coloquei aqui algumas coisas que eu classifico como uma pessoa tamim, uma pessoa completa. É aquela que faz sacrifícios saudáveis. Nós precisamos fazer sacrifícios saudáveis a Deus. Sabe, coisas que Deus agrade, dá o melhor de nossas vidas. É também uma pessoa que produz frutos. São pessoas que têm palavras verdadeiras. Não é mentirosa, enganadora. São pessoas que têm projetos e concluem seus projetos. Quantos planos você já fez para servir a Deus e não deu em nada? Desanimou no meio do caminho? Deus está tentando nos acordar. Cadê aquele plano que você fez? Lembra do dia que eu te chamei para me servir? Eu coloquei aquele sonho no seu coração, que você seria ali um levita, que você seria um sacerdote, que você cuidaria das crianças, que você adoraria, que você teria uma função no meu reino. Queridos, aonde está a nossa sinceridade com o Eterno? Falamos tantas coisas para Deus e depois esquecemos. A vida vai nos roubando a comunhão, o prazer de servir a Deus. Fazemos tantas promessas e quando nós não cumprimos, nós estamos sendo mentirosos. Então é melhor a gente não prometer, né? E Deus vai cobrar de cada um de nós, né? O que significa isso? É uma pessoa que tem um relacionamento com Deus. E essa pessoa é uma pessoa irrepreensível. É uma pessoa que não tem dolo, que ninguém fica apontando o dedo e acusando, né? E aqui é no sentido de ser sincero, comprometido em caminhar com Ele. E é isso que Deus quer de nós, para que o juízo de Deus não venha sobre as nossas vidas, para que nós não precisamos de nenhum juiz ficar nos acusando, né? Sermos condenados porque estamos fazendo coisas erradas, mas que nós possamos andar neste mundo com Deus, né? Andar na Torá, na instrução do Senhor, é o meio pelo qual somos capazes de andar humildemente com Deus. O estudo e a prática da Torá nos ajudam a tornarmos tamim, que são pessoas puras, sinceras e comprometidas com Deus. Andar na verdade de Deus também nos deixa feliz, ou seja, que vem do verbo achar, que significa andar direito, andar em justiça. E quando nós andamos direito em justiça, isso traz o quê? Alegria.
Quando você não deve nada a ninguém, queridos, você é uma pessoa feliz. Mas aquele que mente é uma pessoa de mente dupla. É como se a pessoa tivesse duas almas e ambas querem coisas diferentes ao mesmo tempo. Queridos, o que mais existe nos dias de hoje são pessoas de mente dupla. Isso é um estado de contradição, ou seja, pensamentos contraditórios. A pessoa não sabe o que ela quer. Ela não tem uma decisão definida, nem para a sua vida pessoal, quanto para a sua vida espiritual. E é interessante que eu busquei alguns conceitos aqui sobre essa questão de uma pessoa que tem uma mente dividida. Na mesma hora que ela pensa uma coisa, ela pensa outra e não faz nada. E nós não podemos ter uma mente dupla. É dúbia. Por quê? Nós não podemos, queridos, estar com a nossa mente dividida para servir a Deus. Ou nós servimos a Deus de verdade, ou nós não servimos a Deus. E a palavra aqui, para contradição, seria posserim, que significa andar mancando. Sabe? A pessoa que anda na presença de Deus, ela anda reta. Mas quem anda duvidando no caminho, ele anda sem saber o que fazer. Vai para um lado, vai para outro, não tem uma direção certa. E é interessante que essa palavra, posserim, ela vem da mesma raiz da palavra peça. E o que significa peça? Uma passagem. Nós temos que passar, queridos, no caminho do mundo, mas passar de cabeça erguida, passar dentro do padrão de Deus. E a Torá, ela é o caminho certo, ela é o caminho de retidão. E aqui fica a pergunta para nós: quanto tempo você vai passar por uma coisa e por outra? Quem aqui está precisando tomar uma decisão certa? Você está com o pensamento dividido, irmãos? O que faz, o que não faz? O que é de Deus, o que não é de Deus? Qual que é a vontade? Muitas vezes a gente não é pego assim, em contradições. O que é bom para mim, o que não é bom. Umas decisões que nós precisamos tomar. Mas aqui, queridos, eu posso entender que nós não podemos continuar jogando batatas quentes em nossos compromissos. Porque Deus tem um chamado para cada um de nós. E muitas vezes a gente está fazendo corpo mole naquilo que Deus já definiu. Saia de onde você está. Pare de ficar com a mentalidade dividida. Busque o Senhor, sabe? Coloque uma firma na fé. E aqui eu concluo dizendo que a palavra para a gente entender é a palavra instável no grego, que significa ser uma pessoa agitada e não consolada. E no hebraico essa palavra significa lo nurhamah, que vem da própria palavra traduzida como arrependimento, que é a palavra naham, que é como ser lançado no mar, impulsionado pelas ondas. Quantas pessoas estão jogadas dentro do mar? A onda vai, a onda vem. Tem gente que está assim, serve a Deus assim, serve a Deus lá. Não tem firmeza. Nós precisamos de firmeza. E eu quero concluir essa palavra fazendo uma pergunta para nós. Como deixamos de ser duvidosos? Como deixar de ter duas mentes? Tanto no sentido de mudar de ideia, que é metanoia, como no sentido de voltar para Deus, que a resposta está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, que diz: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Limpe suas mãos, seus pecados e purifique seus corações. Aproximar significa chegar perto o suficiente para tocar alguém. Assim, perto de Deus, seremos capazes de tocar nele e ser tocado por ele. Então eu quero terminar dando você 3 conselhos. Primeiro, leve todo pensamento cativo a Deus. Segundo, ore com honestidade. Seja sincero diante de Deus. Não tenta dobrar a Deus com minhas palavras, porque Ele sonda os corações e não a palavra. O que você fala na boca tem que ser o que está no coração. E terceiro, pratique a fé, acompanhado com os estudos da Torá. E finalmente, no nível espiritual,
O que finalmente muda o coração é a salvação de Deus, que é o Espírito que dá vida, porque a carne é inútil. O Espírito é o que dá vida, porque a carne é inútil e para nada presta. Somos livres do poder do pecado, para estarmos comprometidos com o poder do Ruach, do Espírito Santo, e sermos um vaso de bênção. Amém? Que essa palavra possa crescer no nosso coração. Eu sei que os irmãos estão muito cansados, mas que alguma coisa tenha ficado aí na sua mente e que você possa produzir isso na sua vida e mudar o seu comportamento. Amém? Que o Eterno nos abençoe. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Quero que você fique de pé e nós vamos